e ela se fechou na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, na vida emocional, sentimental. E aí Deus ele foi me tratando, Ele queria algo especial comigo, Ele queria me mostrar algo grande, que naquele momento eu não conseguia enxergar, porque eu estava vivendo aquilo que eram os meus desejos, aquilo que eram os meus sonhos carnais, mas Ele queria me levar a uma dimensão espiritual. E foi através dessa palavra, ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que Deus ele foi se mostrando presente na minha vida. E aí o Senhor ele começou a me dar uma direção. Foi através de 40 noites, pela madrugada, e eu precisava de uma resposta do Senhor, e a minha situação estava assim, no fundo do poço. E aí Deus ele foi ministrando na minha vida, me incentivou a buscar Ele 40 noites pela madrugada, e minha tia me chamou para esse propósito também. E foi com esse propósito que minha vida ela foi mudando passo a passo, subindo degrau a degrau. E aí o Senhor ele foi me mostrando aquilo que Ele queria comigo, aquilo que eram os sonhos dEle para a minha vida. E aí o Senhor ele colocou um sonho no meu coração, que eu tinha que fazer um culto no lar, na casa dos meus familiares. Imagina a aprovação, você pregar a palavra de Deus, sendo que nada vai bem na tua vida, sendo que tudo está assim, indo de mal a pior naquele momento. Mas aí Deus ele começou a me incomodar, Ele começou a trabalhar na minha vida, me incomodando. E uma vez eu cheguei para minha prima e falei: prima, é o seguinte, Deus ele está colocando esse sonho no meu coração, e eu não sei como eu vou fazer isso, porque como é que eu vou pregar uma palavra que eu não estou vivendo nesse exato momento? E ela falou: vamos lá, eu te ajudo. Aí eu falei: glória a Deus. Aí eu montei o cronograma, montei todo o planejamento, entreguei um formulário para cada uma das famílias, eram 16 famílias, e aí o Senhor foi me dando a direção de como eu fazer esse trabalho nos lares. E aí fizemos sorteio, e aí Deus ele foi mudando a história de cada um dos meus familiares. E aí foi toda terça-feira era um encontro. E aí teve pessoas que não aceitaram, teve pessoas que aceitaram, mas eu fui pela fé. E aí eu comecei a jejuar. Deus falou assim: jejuma toda terça e leva a minha palavra, não teme a circunstância. E eu comecei a fazer esse trabalho. Comecei fui nas minhas tias. Na minha casa minha mãe não aceitou, porque ela sabia qual a situação que eu estava vivendo no momento. E aí as pessoas que recusaram, aquilo me entristecia muito. Mas aí Deus ele falou: vai lá e ora lá no portão. E eu, glória a Deus, vou orar lá no portão. E aí no outro dia a pessoa ligava: minha vizinha falou que você veio aqui e tal. Sim, o propósito que eu fiz com Deus foi com Deus, não foi com o homem. E aí Deus ele começou a trabalhar de uma forma. E aí eu tinha um desejo de pregar na rádio, pregar numa programação de rádio. E Deus ele foi resgatando esse sonho, foi ressuscitando. E aí sem recursos financeiros, sem condições, mas Deus ele foi suprindo aos pouquinhos, foi trabalhando na minha vida de uma forma sobrenatural. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pastor que era dono de uma rádio. E quando eu conheci, ele falou: eu vejo Deus tem uma grande vitória para você, e eu quero te abençoar com 4 meses de programação de rádio. E eu falei: glória a Deus, como é que eu vou fazer isso? Que eu nunca entrei numa rádio e tudo. Mas Senhor, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí Deus ele começou a me dar a direção na palavra. E todo dia eu estudava para levar uma palavra na rádio, e buscando a direção de Deus pela fé. E aí Deus ele foi tocando em corações, e essa rádio estava alcançando em vários lugares de Brasília. E eu falava: Senhor, será que está alcançando? Será que está chegando essa tua palavra? E aí o que aconteceu? As pessoas ligavam: sou de tal cidade, sou de Águas Lindas, sou não sei da onde. E a palavra estava chegando. E aí Deus ele foi operando, foi trabalhando, foi
foi fazendo uma grande obra, um grande mover, e de repente, numa certa ocasião, eu chego em casa e minha mãe me expulsa de casa. E eu falei, Senhor, glória a Deus, amém, estou pela fé, já, né, tudo já estava de mal para pior mesmo, mas glória a Deus, vou deixar na tua mão. E aí eu fui no meu tio, olha, tem uma casa ali no Sol Nascente, você quer ir lá morar? Falei, vou pela fé, glória a Deus. E ali foi um lugar onde é que Deus ele trabalhou, onde é que Deus ele me moldou, foi lá onde é que Deus ele me fortaleceu para conquistar aquilo que eram os sonhos dele. E foi muito interessante porque eu chegava, eu descia ali no Sol Nascente ali, meia-noite, 1h da manhã, e eu via as pessoas alegres, felizes, caminhava 3 km, 4 km assim, estavam alegres porque tinham suas casas, né? Tinha suas moradias, e aquilo ali me chamava muita atenção, né? Porque assim, muitas vezes a gente está vivendo luxo, vivendo, né, o melhor, e muitas vezes murmuramos. E Deus ele foi me mostrando aquilo. E aí foi muito interessante que eu me firmei na palavra de Obed-Edom, que foi 3 meses onde a Arca da Aliança esteve lá na casa de Obed-Edom. A vida dele mudou, a vida dele foi transformada, e foi uma grande bênção que eu glorificava a Deus por ver aquelas pessoas descendo com alegria, descendo com satisfação de ter sua moradia. E aí Deus, um certo dia, ele me desperta, faltando um mês assim, já tinha 2 meses. No 3º mês ele começou a fazer com que eu profetizasse minha casa. E eu fui profetizando e orando a Deus. E certo dia chegou uma carta lá na casa da minha mãe, falando para mim lá na caixa, que Deus tinha abrido uma grande porta, tinha me dado a casa dos sonhos. E aí, glória a Deus, que Deus abriu esta oportunidade grande. E aí eu saí de uma situação totalmente do que eu estava vivendo, diferente do que eu convivia. Deus me tirou daquilo que era tristeza, daquilo que era choro. Ele trouxe alegria para a minha vida. Por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Deus ele me tirou do Sol Nascente para me dar um apartamento no Lago Norte. E foi uma grande bênção, que Deus ele fez uma grande obra, que todo mundo assim ficou espantado, ficou maravilhado, como Deus ele trabalha com aqueles que se dispõem a fazer a vontade dele. Porque em certos momentos ninguém via saída, mas como Isaac, ele cavou, quando chegou no fundo do poço, saiu água. E Deus ele tem uma grande vitória para a tua vida, para a minha vida, porque a palavra dele diz que a palavra dele não volta vazia. E essa porta, ela foi um grande milagre, porque as pessoas viram o poder de Deus, viram o transformar de Deus, viram a mudança de Deus. E aí Deus ele colocou no meu coração, eu tinha feito uma prova, e ele falou assim, tu vai lá no tribunal, tu vai dar 7 voltas lá no tribunal. E eu, poxa Senhor, 7 voltas, amém, né? Vou fazer assim. Eu chamei umas amigas de fé, falei, olha, Deus colocou isso no meu coração. E ela falou, vou lá contigo. Falei, amém. E aí Deus ele me colocou o propósito de marchar 7 vezes em volta do tribunal, nos dias de sábado, 6 horas da manhã. E aí eu fiz, ele me deu aquela palavra de Josué, do muro de Jericó. E aí nós fizemos uma volta no sábado, fizemos 2 no outro sábado, viemos 3 no outro sábado, e assim sucessivamente. E quando nós terminamos as 7 voltas, as portas se abriram, e Deus ele me colocou naquele lugar, e foi uma grande festa, foi uma grande obra, e o nome de Deus foi glorificado. E Deus ele não deixa aqueles que buscam, porque ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Então a igreja de Filadélfia, ela vive esta palavra, ela vive pela fé, ela não vive pelo que os olhos veem, mas ela vive pelo que Deus se manifestou, pela palavra dele, que é verdade e não volta vazia. Então, eu quero te dizer, Efésios 5,14, eu quero que você fale para o teu irmão, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos. E essa palavra ela é muito forte,
que ela entre no teu coração agora, porque Deus está chamando nesta noite verdadeiros adoradores. Ele está chamando os escolhidos. E nós vemos aqui que quando Deus falou através da palavra pouca força, Ele não quis dizer fraqueza espiritual. Ele quis dizer o quê? Que tem poucos missionários, poucas pessoas comprometidas com a obra. E Deus, Ele está falando nesta noite. Ele está chamando você, está chamando a mim, está chamando a todos para fazer aquilo que é a vontade dEle. Porque a palavra dEle diz: eis que estou à porta e bato. E Ele está voltando. E eu acredito que Deus, Ele quer fazer da tua vida um canal de bênção na tua casa, na tua família, aonde você for. E hoje a palavra, ela vem com o despertar. É tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de você viver o milagre de Deus na tua vida, não pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé. Assim Abraão, ele viveu a promessa de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele creu no que Deus falou, ele acreditou naquilo que Deus ministrou sobre o teu coração. E nesta noite eu quero te dizer: se você crê que sua vida vai mudar, e você dispor para fazer a vontade de Deus nesta noite, e não brincar com a palavra de Deus, mas mergulhar na palavra de Deus, eu creio que esse retiro será marcado por grandes promessas na tua vida, em nome de Jesus. E em segundo lugar, eu quero ministrar aqui que a fé sem obras, ela é morta. A fé, ela nos leva a um relacionamento com Deus. Deus é Deus que efetua tanto querer como realizar. Então nós devemos buscar a presença de Deus e chamar à existência aquilo que não existe. E eu quero falar para a tua vida hoje, que você vai profetizar sobre a tua vida, você vai profetizar sobre a vida do teu irmão, que o Senhor venha dar o dom da fé, o dom do crer, o dom do acreditar, porque o Senhor está chamando uma geração eleita, uma geração que vai fazer a diferença nesta nação. E eu quero te dizer nesta noite, que as obras do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja, porque nós devemos ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar a vida, é a vida eterna, uma vida em abundância, uma vida que é sustentada pela palavra dele. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida: as bênçãos te seguirão, se você crê que o Senhor é o teu Salvador, em nome de Jesus. E aqui em 2 Timóteo 3, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Então, diante desse meu testemunho, eu quero te dizer: Deus, Ele foi me dando aquilo que era o Espírito Santo. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração através da palavra, e Ele foi me direcionando, me ensinando o quê? Que a palavra, ela é viva e eficaz, e aqueles que praticam a verdade, ele vive o sobrenatural de Deus, porque a palavra de Deus, ela, como está escrito, ela é inspirada para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a justiça. E aqui tem uma palavra de Deus, que é o segredo espiritual, para que o homem seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Então a pessoa, você que se dedicar a esta palavra, nós vamos viver as bênçãos espirituais do Senhor, nós vamos viver a porta aberta, nós vamos andar em novidade de vida, nós vamos viver aquilo que Jó falou: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu quero te dizer nesta noite, que eu profetizo sobre a tua vida a visão espiritual, o entendimento sobre a palavra, e que se você se mergulhar nesta palavra, você vai viver grandes milagres na tua vida, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, Romanos 14,
diz que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu Deus. E eu quero te dizer, a chave da vitória, a chave do teu milagre, a chave daquela porta que você tanto busca, tem um segredo espiritual. E aqui ela está muito clara: mudança. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aqui nesse versículo ele tem um segredo espiritual. Ele tem uma chave que abre as portas, que vai abrir as portas para o mundo espiritual na tua vida, que vai abrir as portas para a tua família, que vai abrir as portas para a tua vida profissional, que vai abrir as portas para a tua saúde, que vai abrir as portas para os teus sentimentos, que vai abrir as portas para aquilo que você tanto espera no Senhor, que é o Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós vemos aqui que essa chave é a chave de todas as coisas. Foi através dela, foi através de Jesus Cristo que o povo viveu as bênçãos, que o povo viveu o sobrenatural do Senhor. E em nome de Jesus, você vai sair desta noite com a certeza que Jesus, Ele pode mudar a tua história. Só Jesus pode transformar a tua vida. Só Jesus pode libertar a tua família. Só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode restituir. Só Jesus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, porque a palavra dele está escrito lá em Êxodo: Deus peleja por vós. Então aquele que busca o reino de Deus, aquele que confia nele, o mais ele fará. E Davi entendeu esse segredo espiritual quando disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aqueles que se apresentam diante do Senhor como varão, aqueles que se apresentam com o Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele vive a plenitude de Deus. E pode Satanás se levantar, pode o inferno se levantar, mas ele vai se levantar para cair, porque a palavra dele diz em Deuteronômio 28: pode o inimigo vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá da tua presença, porque o teu Redentor vive. E em nome de Jesus, você vai se levantar como ungido nesta noite, você vai se levantar como cego nesta noite, você vai se levantar para fazer a diferença, porque você veio a esta terra com um propósito. Você veio a esta terra para fazer aquilo que Deus determinou. Você não está por aqui por acaso, porque antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. E eu quero te dizer nesta noite que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Porque quando você parar para pensar, o teu sêmen, quando foi lá gerado, você trilhou um caminho, você ultrapassou milhões para ser gerado. Então você não nasceu por acaso, você nasceu porque Deus te escolheu. E em nome de Jesus, nós não vamos aceitar o inimigo paralisar esta obra. Nós não vamos aceitar a mordomia cristã, mas vamos sair para fazer a diferença. Vamos nos levantar para aquilo que Deus nos chamou. E em nome de Jesus, nós vamos viver as bênçãos e os milagres de Deus. E eu creio que Deus, Ele está com a porta aberta para aqueles que creem. Ele está ministrando sobre a tua vida nesta noite. Ele está te chamando nesta noite para fazer a diferença, para viver a presença do Espírito Santo. E em nome de Jesus, quando você pega a palavra lá em Gênesis 1, antes a terra era sem forma e vazia, e Deus, Ele nos ensina isso. O homem sem o Espírito Santo, ele não tem forma e é vazio. Ele vive o vício, ele vive a prostituição, ele vive a imoralidade, ele vive as coisas da carne, ele vive as obras mundanas. E não é diferente o exemplo aí do carnaval. Quantas vidas se destruindo, quantas vidas sendo ceifadas, quantas vidas sendo levadas para o cativeiro. Mas Deus, Ele está contando com você,
comigo para fazer a diferença, chamando verdadeiros adoradores que vai fazer a diferença nesta terra em nome de Jesus. E aí você vê lá em Gênesis que quando Deus soprou o Espírito no homem, ele passou a ter aquilo que eram os tributos espirituais, aquilo que era a presença do Espírito Santo. Por isso que Deus falou: fazei o homem à imagem e semelhança de Deus. E quando o Espírito de Deus entra no homem, ele vive a imagem e semelhança de Deus, porque ele não olha para a coisa desse mundo, mas ele olha para as coisas celestiais. Porque o tesouro nosso não é aqui na terra, mas o tesouro nosso é no céu. E aí quando você pega a tribo de Levi, Deus separou uma geração, Deus separou um povo, Deus separou um povo para fazer aquilo que era a vontade dele. E se você está aqui nesta noite, você não veio por acaso, você veio porque Deus tem algo contigo. E nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida que você vai se derramar na presença do Senhor, que você vai se entregar de corpo, alma e espírito com toda a tua força. Você não vai deixar a tua carne se abater, mas você vai reviver pelo Espírito. Os teus sonhos vão ressuscitar, a glória de Deus vai encher a tua vida, o Espírito de Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, e você vai tomar a forma do que Deus te projetou para viver, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, se você crê